Retrospectiva 2021, chegou a hora de irmos para a Amazônia. O programa Psiquiatria Sem Fronteiras vai para esse grande estado brasileiro e envolvendo-se com a natureza. Vamos falar da pesca esportiva e finalmente vamos entender numa proposta totalmente indígena, feita por um psiquiatra e discutida em forma de live com um grande químico, professor da Universidade Federal do Amazonas. Nós vamos entender uma forma de curandeirismo, uma forma de utilização de substâncias para a recuperação de pacientes psiquiátricos. A cura da Amazônia. Veja aí, vocês estão em contato agora do que foi esse grande episódio, né, com muitas partes, né, 10 partes, falando deste imenso estado brasileiro. Estamos na Amazônia. Tudo começou há um tempo atrás. Eu morava em Londrina e fazia medicina na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E quando eu estive com a minha prima, a Flora, que morava em Belém, estava eu e minha namorada da época, e ela chegou: vem nos visitar lá em Belém, você vai gostar. Olha, se você for nos visitar, você vai ganhar uma viagem de Belém para Manaus. Eu olhei para a namorada assim: para já, vambora. Para ir de Belém até Manaus, nós levamos 4 dias. Para descer de Manaus até Belém, geralmente se leva 3 dias. E a minha prima, Flora, prometeu e cumpriu. E estávamos lá fazendo a nossa aventura pelo rio Amazonas, um rio enorme que parece que é o mar Amazonas, de tanta água que ali você não vê, mal você vê as margens. Passamos de Belém pela ilha de Marajó, e da ilha de Marajó a gente vai subindo o rio e tendo aquela convivência com as pessoas na embarcação, vendo a forma diferente, né, deles se colocarem na própria embarcação, quem fica na rede, muitas pessoas comendo com a mão, trouxeram talheres, e nós lá no Bembão, né, um barzinho, uma área, não tem piscina, mas é uma área que você pode tomar sol, apreciar a paisagem maravilhosa. Destaca-se o pôr de sol naquela região amazônica, impressionante. A gente foi conhecendo todo o barco, né, enfermaria, fomos conhecendo todo o barco, né, fazendo a nossa reportagem com uma câmera Super 8. Então as imagens que vocês estão vendo aí nessa TV retrô é uma imagem de uma máquina Super 8 colorida. Eu fiz uma adaptação né, para mostrar essas imagens, mas ela foi captada colorida sem som, não tem som, não tinha som pelo menos na época. E a gente apreciando o pôr do sol, de repente com aquele calor a gente tomava uma ducha. Mas olha só que interessante aí, as crianças que vêm das comunidades ribeirinhas, vêm até o Oswaldo Montenegro, o barco, onde o barco diminui a velocidade, às vezes até para, e a gente prepara presentes, né? A gente coloca os presentes dentro do saquinho, amarra o saquinho e joga para as pessoas, às vezes pasta de dente, brinquedos, coisas que a gente quer, né, dar para presentear, que é possível presenteá-los. E eles vêm mais muitos barcos, às vezes barcos com uma criança remando aquela imensidão de água. O que é isso? E às vezes uma criancinha menor ainda na ponta do barco, daquela canoa indígena mesmo, né? Então isso é muito comum nas travessias dos barcos de Belém a Manaus. Um programa imperdível que muito brasileiro não conhece. Então aqui que os peixes chegam, eles são manipulados aqui, ó. Olha que coisa linda esse mercado, que limpeza. Aqui até os peixes secos. Temos aqui peixe seco. O senhor tem pirarucu seco ou não? Ó, o pirarucu seco, 10 quilos por R$230. Vamos ver aqui, ó.
Esse é o mercado tradicional, antigo. Ó, tem coisas variadas, claro, tem coisas da temática indígena. Ah, olha só. Aqui, ó, olha os produtos aqui. E mel. As raízes. Ó. Olha só, Pierre, você vai resolver o problema aqui, ó. Ele tá com um problema lá com as meninas, estão querendo largar dele. Este aqui funciona mesmo ou não? Funciona? Esse funciona. Quando o cabra ele pergunta, ele tá com problema, o senhor sabe que é ele que tá com problema, né? Entendeu? Então isso aqui funciona mesmo? Não é brincadeira não, né? Brincadeira não, funciona mesmo. Mas por quê? Ó, catuaba, isso é bom. Ah, o Maritã eu conheço. É, o Miratã. No caso do Miratã, meu amigo, pensa num caboclo nervoso. Quanto custa isso aqui? R$10. 3? 10. A 10. Muito mais barato do que um Viagra. É o tucupi. Tucupi cozido, não fermenta, porque ele já está cozido, não mata ninguém, o veneno já foi. R$3 a garrafa, tá? Ali é o jambu. O jambu, a gente faz o que com o jambu mesmo, hein? O que a gente faz? Tacacá, tucupi com tacacá. Pato, paca. Pato no tucupi com jambu? Também. Opa. Por exemplo, esse mastiga um pouquinho. Dá um tchanzinho, mas nem dizendo na língua da gente. Está dizendo que isso é a flor do jambu, que a gente vai mastigar um pouquinho. Da mandioca. Segunda-feira, então aquele... O que é uma comunidade, um povo sem história? O que é um povo sem história? Um povo sem história, ele perde talvez toda a sua essência. E o que é um povo como o povo brasileiro que não sabe de sua história, que não resgata a sua história? Se a gente for resgatar a história do povo brasileiro, nós vamos para quem? Para onde? Para a comunidade indígena. E a comunidade indígena é que provavelmente morava aqui, que habitava esse território e que aos poucos foi recebendo negros, asiáticos, europeus e montaram o povo brasileiro. Então o empreendedorismo deste grupo catarinense, né? Temos a figura do Felipe, que é a referência da gastronomia nacional, e seu pai, o Ivar, eles tiveram a ideia de resgatar o que é do Brasil e desbravando a região amazônica. O Felipe foi para várias partes dessa região vasta, principalmente no alto do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, onde ele descobriu muita coisa e se inspirou em criar um restaurante que é uma referência aqui em Manaus, já está em São Paulo. E o meu valor a essa atitude é o fato deles reconhecerem no que é nosso, do Brasil, algo que pode não só atrair quem é de fora, quem é de longe, sei lá, o imigrante, ou aquele que está visitando a região, como enaltecer a nossa alma, o nosso sentimento de ser brasileiro e de pertencer a essa terra. O que ela tem de melhor, um doce de bacuri e Felipe teve essa ideia de fazer uma bebida, não dá para descrever. Vocês vão ter que vir aqui em Manaus para apreciar os espaços e a partir de Ubanzeiras eles fizeram. Inclusive tem Itaim em São Paulo, hein? Olha só. Não é só o sabor, uma bebida alcoólica, mas alguma coisa aqui, essa espuma, a consistência também, muito bom. sei, por exemplo, que o norte fica pros lados do sul. Sei que o Rio de Janeiro deságua em... Olha
Olha essa cachaça, olha o que vai acontecer com o Roberto agora, ó. Olha o que vai acontecer com o Roberto. Se a gente for examinar o cardápio, nós vamos ver muitas coisas que a gente não vai reconhecer. Nós não estamos acostumados com esse paladar. A figura do artista, do gastrônomo, do chefe, é tentar descobrir esses sabores e enaltecer os pratos, a iguaria do local, ou as iguarias de modo geral do local. Aqui nós estamos à beira de um riozinho, não, o Rio Amazonas. O rio é imenso, um dos maiores rios do mundo, o que tem maior volume de água no mundo, certamente. E o Rio Amazonas é um mundo de várias espécies de peixes que, com as iguarias locais, ele consegue nos deixar perplexos, né? Nós fomos ontem, e vocês estão vendo aí algumas imagens do Moquém Banzeiro, né? Que fica num shopping. E agora nós vamos conhecer a sede aqui do Banzeiro. Vamos lá. O que ela tem de melhor? Tigela de açaí, bumba meu boi dançador. Trago da minha cidade tudo que lá deixei. Agora eu quero ver quem que vai comer isso aí, ó. Ó, tem até os turistas aqui, ó, tudo filmando aqui, ó. Tudo filmando, quero ver quem que vai comer essa formiga aqui, ó. Chega bem. Maravilha? Nossa, eu sempre fui picado por saúva. Agora eu tô me vingando. Quero comer, manda mais saúva. Só que o preço de cada duas formiguinhas, é R$16. A cura da Amazônia. O encontro das águas. Qual é teu nome, pô? Alan. E você tá fazendo o quê? Um Uber aqui? É. E olha só no carro do Alan, ó. Um somzinho aqui, ó. Tem até a luzinha. Tem som. Águas entre o Rio Solimões e o Rio Negro, formando depois disso o Rio Amazonas. Por que eles não se misturam? Por causa da densidade diferente de uma água para outra, de temperatura e outras teorias aí, talvez a composição de algas no Rio Amazonas. Ela é barrenta aqui porque é mais rápida, talvez essa corrente do Rio Solimões e vai tirando a terra de suas margens. Realmente quem mora aqui são os construtores navais. Eles têm seus carros, seus barcos, seus veículos
Essas são as toras que, boiando, elas servem de sustentação para construir as casas. Mas você vai dormir numa casa que é flutuante? É, flutuante. Tem tudo ali? Tem tudo. Geladeira. Você consegue dormir numa casa que fica balançando? Consigo, já me acostumei. Eu tô vendo que o rio tá cheio ainda, né? Tá cheio. E quando abaixa o rio, fica naquela... Vai baixar? Tá baixando já? Tá baixando. Como é que é? Vai ser terra aqui ou não? Aqui a água Aí ainda? seca, isso aqui fica lá embaixo. Tudo terra. Aí a madeira cai na terra, quando vem a água, a madeira sobe. Se leva pra lá, pro lago que fica. Tem um lago, né? Aí fica os flutuantes todos lá. Aí nós saímos com um desses daqui lá pro encontro das águas. E esse flutuante, ele é móvel? Óbvio, pode puxar pra todo Então lado. ele não vai ficar na terra? Não. A cura da Amazônia, parte 5. A distante Barcelos. Pois é, pessoal. Na medicina, nós não temos dúvida que quem tem o hábito de sorrir, de rir, vive com mais saúde. O riso, ele traz um vigor para a área circulatória, para a área respiratória e mentalmente a pessoa está mais saudável. Quem é carrancudo pode ser uma pessoa boa. Eu conheço pessoas carrancudas, você certamente conhece pessoas carrancudas, que são pessoas com mau humor. Essas pessoas podem até ser gente boa, mas o organismo delas sofre muito mais do que quem sorri. Por que você aprendeu a sorrir? Isso é muito bom, cara. Eu vou te dizer um negócio. Eu me sinto tão feliz quando o grupo está feliz, todo mundo dá risada, não tem coisa, não tem dinheiro que pague isso aí. Meu nome legítimo é Adalberto Rodrigues da Cunha, mas sou conhecido por Dadá. Todo mundo me conhece por Dadá. Nascido em Barcelos, filho de paraense com cearense, mas nascido em Barcelos. As mosquinhas estão vindo, mas aqui no lugar que nós estamos, a água é negra, é água ainda do Rio Negro, da bacia do Rio Negro, é um igarapé. E parece que aqui, devido à água ser um pouco ácida, a gente não tem tantos mosquitos. Tem a ver isso aí, Adilson? A gente não ter tantos mosquitos aqui? Sim, tem não. É? É. Pô, os caras escrevem até o nome, né, de quem faz a isca aqui, o Nelson Nakamura, né, o japonês que fez. Parece que é. Grandão, Uhum. O que é? Jacaré. Vamos ver se é um jacaré, né? Eu ainda não me acertei nessa linha, ó. Só tô embaralhando ali. Ali é um boto, olha só, eu aqui enroscado aqui na minha. Daqui a pouco eu vou pegar um boto. Ele vem na isca? Vem? Olha lá um boto ali, olha. Olha só, que legal. Nem um lambari. Tacamos na árvore, não pegamos mutum, tacamos na água, não pegamos as peixes que tem aí. O Adilson é mentiroso. Esse cara aqui é do segredo, mas mentiroso, porque não pegou nenhum peixe. Nós vamos ver ainda outro lugar agora. Vamos ver, hein? Estamos ainda na bacia do Demene. A Coca-Cola. Como é que eles fazem Coca-Cola? No Rio Negro, que o rio é claro, mas a água é escura, ou seja, negra, eles pegam e colocam a latinha, entram dentro do Rio Negro, enchem de água do Rio Negro e sai a água
com o nome de Coca-Cola. Ó a cor. Nós entramos nos Paranãs. Paranãs são os rios sazonais quando aqui na Amazônia os rios estão cheios. E estamos aqui, cortamos o caminho e vamos atrás de um lugar para pesca do tucunaré ou peixes de couro. É simplesmente deslumbrante. Obrigado, Paulo. Como estamos no Rio Aracá, fluente do Rio Negro, significa o quê? Que ali é solo, ó. Ali é só, não é ilha, ilha, como nós estamos vendo. Ilha. Coisa boa, amigos, conversando, contando os seus segredos, as histórias, sua forma de pensar. Vamos no Rio. Vamos lá. Olha lá, vamos fazer uma explicação técnica aqui, ó. Vamos lá. Para pegar peixe, tá? Para pegar peixe, é bom que o rio esteja em que condição? Na horizontal. Sempre. Horizontal. Vamos lá. Qual é a frase mais famosa que alguém disse aqui, que foi você mesmo, né? Se eu já fui pobre, eu não me lembro. Com um visual desse aqui, eu vou falar, eu sou pobre? Não sou, pô. Eu tô rico pra caramba. Sensacional, hein? É uma sensação de estar num lugar não desbravado, onde a natureza tem grandes possibilidades de mostrar daqui que veio, como é que ela é, preservada, como a gente deveria pensar melhor antes de botar fogo ou interferir nessa natureza. E o pessoal aqui se divertindo. No infravermelho. Esse é meu primo no infravermelho. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá dando aí? Não? Não. Aqui é a mordomia. O Adilson, ele tá construindo com a estrutura que vai tirar o peixe mais pesado e mais saboroso da pescaria. Essa. Olha só, hein? É uma praia, então? A cura da Amazônia, parte 7. Chuva e entrevistas. Olha só o problema sexual do Rodrigo aqui, ó, gente. Tá vendo aqui, ó? Olha o que ele trouxe, a carretilha dele, né? É que na verdade daqui é um guincho pra jipe. É um guincho de jipe, a gente adaptou um guincho de jipe. Isso aí é pra levar no Nordeste, pra dar nas dunas, rapaz.
Aí, ó, plena Amazônia. E se não fosse uma pessoa que é entendida da área aqui, ó, já tava sem isca, tá? Porque peixe até agora, ó. Calor, ninguém é de ferro. Cor da água aqui, ó. O Roberto tá preocupado, não? Cara, não é. Cara, não sei se chove, pode ser que chova, né? O problema aqui é o estresse, né? Aqui a gente vê a chuva chegando, o vento anuncia e as nuvens estão se acumulando para cair em forma de água sobre a gente. Aqui a gente escuta Deus, às vezes como um Deus soberano e poderoso, que a gente tem cuidado com a natureza. O Dadá que cuida aí da moçada, o capitão, joga a linha na água agora não, olha lá, o raio tá caindo ali, ó. Cuida. Chuva é bom? Meu Deus! Quanto tempo que eu não tomava uma chuva? A gente se põe capa. Eu vejo a chuva da janela do consultório. Olha a chuva, como chove aqui nessa terra. E aí? É isso aí, ó. Pegou no Noronha e já explodiu o negócio. Melhor que isso. Rodrigão, e aí, como é que tá o empreendedorismo aí com esses peixes? E o seguinte, aqui no Protucuna, próximo de Barcelos, e o capitão Dadá falou que aquele vento de ontem, aquela chuvarada de ontem não foi muito comum não, até pela velocidade, pelo impacto que o vento causou no barcão aqui no Barco Hotel, né? Chegou a girar o barco. É comum chuva na região, mas não é comum nessa intensidade. Quem trabalha mesmo aqui, ó, é o Balanga. O Balangandã, ó. Isso aqui que é? Um pedaço de piranha? É, pedaço de piranha. Pedaço de piranha. Isso, a gente sorta, ele... Olha lá, como é que pesca aqui, gente? Aí, ó. Olha lá, ó. Solta. Aí ele fisga, aí me dá, eu tiro o peixe e falo que é meu. Tudo foi o Balanga. De que vai acontecer hoje o que aconteceu ontem, embora a gente não conseguiu tirar o peixe da água, ele foi melhor que a nossa tentativa de enganar. Então uma pescaria é um processo de enganar o outro, que no caso aqui é o peixe, mas isso é perdoado. Então muitas vezes o pai engana o filho, né, e pensando que é para o bem do filho, e assim por diante. Mas quando o prefeito ou o deputado engana o povo para estar numa função que era para proteger o povo, aí não dá certo. Então a mentira é algo que ela não é bem-vinda. Ela é expressão de uma doença de alguém que mente, ele é doente e ele tem esse quadro e ele mente, né? Tem tendência a mentir. Mas também é do caráter das pessoas. Tem pessoas que a mentira não é algo valorizado, ou seja, a verdade não sendo valorizada, então a mentira faz parte do caráter dele. A gente julga a pessoa boa quando a pessoa diz a verdade. Então você confia numa pessoa que aparentemente diz a verdade. E dizer a verdade é algo também muito extenso,
porque a relação determina a confiança naquele que diz a verdade. E a verdade é também pesquisada, perseguida pelo conhecimento. O conhecimento quer saber o que é a verdade. Será que Deus existe? Né? Por que forma as nuvens? E assim por diante. Bom, divagações no Rio Negro. Você não nasceu na cidade, você nasceu na comunidade, essa comunidade desapareceu, depois virou outra comunidade. Quantas pessoas moram nessa comunidade e qual o nome dessa comunidade? Essa comunidade que foi fundida de 2001 para frente, ela tem 80 pessoas, 14 famílias, tem 2 professores. Uau. E tem agente de saúde e tem aluno do fundamental e aluno do EJA. E ela existe desde 2001 e tem muitas coisas lá nessa comunidade que acontece de bom. E hoje em dia eu moro lá. Nasci em 91 no Rio Aracá, na comunidade Andirobal. Meu primo, né, Gustavo Noronha. Gustavo de Noronha? Gustavo de Noronha. Aí, ó. Eu sou Marcos de Noronha, tem o D é nobre, né? O D dá uma nobreza ao nosso nome. Uma nobreza. Né? Então, Gustavo, quer ver, ó? Uma coisa que eu fiquei sabendo foi que você talvez seja um dos primeiros brasileiros a enfrentar o Covid. O Covid, que é o Covid-19, essa infecção que ainda assola o planeta, ele virou motivo de muita exploração, motivo de polêmica, né, indecisão, pessoas que não são da área médica se metendo a querer atuar, cuidando do paciente, ainda com muita coisa a ser esclarecida. Sim. Então foi uma grande desgraça da humanidade. Ela ainda está afetando a gente. Na psiquiatria, por exemplo, lá em Florianópolis, com meus pacientes, a gente enfrentou as pessoas que estavam irresponsavelmente não acreditando na gravidade da coisa. Uhum. E agora a gente enfrenta o outro lado, as pessoas que... tem pessoas que nem saem de casa, que fazem de refém o outro, né, da família, por uma série de motivos, assim, que talvez seja pior esse comportamento super precavido do que um comportamento mais sensato, né? Então, sim, Covid foi realmente uma desgraça da humanidade. Agora, você é a primeira pessoa que eu conheço que estava na China, e num lugar na China, que você vai contar agora, onde essa história começou. Onde é que você estava, né? Esse lugar da China, em que época que você estava na China? Então, eu tive a oportunidade de ir para a China, né, no final de dezembro, né, onde que surgiu a oportunidade em si a trabalho. E fui para a China no dia 5 de janeiro, né? E minha atividade lá, a trabalho em si, eu fui para a cidade de Wuhan, no epicentro, onde começou tudo. Então em dezembro eu comecei a ler algumas notícias sobre isso daí, notícias internacionais que estavam já acontecendo, né? Já estava tendo alguns casos iniciais. Ó, olha só, destemido ele, né? Porque nós estamos no meio aqui de um monte de abelha, né? Sai, abelhinha. Tá, e ele tá contando agora. Mas que história interessante, vamos lá. E em dezembro eu já comecei a ver algumas notícias, né? Um receio, mas algo que... é um novo vírus, algo que, enfim, não imaginava que ia chegar nessa imensidão que estamos agora, né? Até hoje, né? Até agora no final de 2020, há esses casos ocorrendo ainda. E parou o mundo inteiro. E em janeiro eu fui para lá, dia 5, na cidade de Wuhan. Chegando lá, fiquei até o dia 15 na cidade de Wuhan, né? E nesse período que eu estava lá, comecei a ver notícias internacionais, amigos, familiares daqui do Brasil, sabendo também, né, do caso que estava ocorrendo. Começou a expandir, começou a aumentar os números de casos. Lá em Wuhan, na época que eu estava, tinha ao todo lá 30 mortes, né? E começou a aumentar. E ficamos um pouco receosos com isso. A empresa ligou, falou, antecipa tudo aí que você tem que fazer e tenta voltar o quanto antes. Então no dia 15 eu saí de lá, mas durante esse período
conversando com o pessoal que eu tive contatos, os chineses lá, né, a trabalho que eu estava, e perguntando, o que está acontecendo? Vocês estão... isso daí é perigoso, esses casos estão aumentando, enfim, o que vocês estão... Ninguém sabia de nada. A mídia, o governo em si lá, né, enfim, a mídia em si não falava nada, não se falava nada sobre esses casos. Gustavo, você chegou a fazer algum exame antes de embarcar para o Brasil? E que tipo de exame que foi? Tiraram da onde a substância? Na cidade de Wuhan, eu fui para uma outra cidade próxima a Xangai, Suzhou, para finalizar um trabalho que eu estava fazendo lá, né? E lá de Suzhou realmente começou a aumentar muito o número de casos, né? De 30 passou para 50, isso em uma semana. Então do dia 15 ao dia 22 mais ou menos, passou para 50 números aproximadamente. E aí realmente não tem mais o que fazer, vamos embora, senão... Mas qual o exame que foi feito? Começou a espalhar muito rápido, né? E... para sair de lá, nós solicitamos, né, realizar algum exame, algum tipo de exame, para, enfim, constatar que não tinha nada. E exames em si, ninguém sabia, como era novo, ninguém sabia o que fazer. Era medir temperatura e fazer raio-x do pulmão, somente. Então passei por hospital, deram toda a atenção possível, realizamos os exames, tudo ok, nada constatado, e nisso daí já conseguimos embarque para retorno, né? Quando eu cheguei no Brasil, por volta do dia 23, 24 de janeiro, dia 26 mais ou menos, dia 26, 27, 28, a cidade de Wuhan estava fechada. Né? Lockdown total. Lockdown. E para mim foi uma surpresa, porque estando lá, né, eu estava com clientes, acompanhando clientes, e não imaginava que fosse chegar nesse nível, né, nesse caos que ocorreu. Que empresa é essa chinesa que você trabalha? É uma empresa de cabos, mexo com cabos de energia para linha de transmissão, parte de fibras óticas também, né, telecomunicação. Então eu fui lá acompanhar uns ensaios em alguns laboratórios em Wuhan e Suzhou. E qual a impressão que você tem da cidade em si? Você já conhecia a cidade? Não, né? Já em Wuhan não. Wuhan foi a primeira vez, tá? Mas Suzhou já tinha ido, Xangai também já conhecia. Mas essa questão toda aí que ocorreu, né, foi uma surpresa total. Até mesmo na saída de lá a gente teve alguns imprevistos, né? Um colega nosso que estava conosco, durante o exame de raio-x deu algumas anomalias, não sei dizer exatamente o que houve, mas os médicos ficaram até meio que receosos, queriam deixar ele de quarentena lá, então por pouco quase tivemos que ficar por lá trancados mesmo antes de embarcar. Ele é brasileiro? Brasileiro, e nisso daí vieram médicos de outros hospitais lá na cidade de Suzhou, uma cidade grande, por sinal, e fizeram mais uma bateria de exames lá, não sei exatamente o que fizeram com ele, e por fim liberaram, né? A cura da Amazônia, parte 8. Reflexões e pescaria. Tá eu aqui, ó, no meio da selva, literalmente, né? Entre uma macaquerecui e uma arapari. Essa arapari é uma árvore que ela apodrece por dentro, e se você tora ela, o nativo aqui diz assim, não dá para aproveitar para nada, porque ela logo também apodrece. Embora apodreça por dentro, ela fica oca. Tá vendo aqui um buraco ali da arapari?
Mas ela não morre, né? Enquanto ela está incrustada no chão aqui, enfiada aqui com as suas raízes, ela mantém toda essa estrutura, uma estrutura bonita, por sinal, só com que sobe por esse caule. Né? Agora, nós hoje, com o conhecimento avançado da área da botânica, que essa árvore, ela não está aqui sozinha, encrustada, ela está em conexão com toda a área que está à sua volta. E essa conexão era improvável, entender que uma árvore aqui pudesse estar se comunicando com uma árvore bem para lá. Então, esse estudo desse mundo conectado, desse mundo biológico, botânico conectado, nos faz pensar em muita coisa. E eu queria refletir com vocês sobre o conhecimento humano. Agora, aqui no Psiquiatria Sem Fronteiras. Quem que ganhou até agora foi o nosso Gustavo, né? Gustavo. 76 centímetros, né? É o que veio pescar pela primeira vez, né? É a tradição, né? Então a tradição é quem vem pela primeira vez. Eu, como é a segunda vez, não peguei nada. Pela manhã, a entrada numa lagoa para uma pesca, claro, esportiva. Ontem o Gustavo e alguns pegaram o tucunaré-açu e deixaram, claro, de volta para a água, porque ele é uma espécie que não se pode tirar da região, tentando preservar a espécie do maior tucunaré da região. Aqui, ó, é a minha especialidade na Amazônia, eu consigo na primeira tacada acertar na ponta das árvores. Olha só, dobradinha aqui, ó. Esse aqui, ó, no Vadequim já pegou 2, acabou de acordar, pegou 2. Aí, ó, o primeiro que eu jogo que cai na água, porque tá caindo só na árvore, né, por enquanto. O primeiro que eu jogo na árvore, peguei em outro também. O pessoal olhando assim, ó, dobradinha. Eles são parentes? É. São parentes, né? Uia. Agora vai pra água os dois? Vai. Vamos ver, ó. Vai pra água os dois, né? Olha lá, ó. Joga, solta na água, ó. Vamos medir? Vamos medir, hein? Pega a fita, né? 52. O Sabá vai pegar a fita. Aqui. Olha lá, medindo. 52. 55. 55, não é 76, mas é 55. Por uma paca tá boa, né? Como é que a gente conhece as coisas, né? A gente conhece observando o que está à nossa volta e a gente vai formando o nosso próprio conhecimento. A gente pode conhecer também, acelerar essa descoberta do mundo nas escolas. Então o conhecimento pode vir também das escolas. O conhecimento pode vir da relação. Então, quando a gente tem uma relação com alguém, esse alguém que conhece passa o conhecimento para a gente. Ou nós dois, nós três, nós todos, juntos acabamos descobrindo alguma coisa. Então, o conhecimento é algo que é construído pelo mundo. Talvez, na atualidade, nós conhecemos mais do que outrora. Agora, essa história do conhecimento, ela segue toda uma cronologia da história da humanidade, do ser humano. Então, como é que isso deve ter na história suas bases, as bases do conhecimento humano? Quem que está aqui na minha mira cinematográfica? Tem um peixe lá, hein, gente, ó. Vou lá. Saiu do pau. Paquinha que deu trabalho, hein? Nossa, charutou. Charutou significa que ele está fumando um puro? Não, ele engoliu. Engoliu? Ah, tá. Aí, ó. Sabá? Depois você dá uma olhada nessa linha depois pra mim? Por favor. Olha que peixão. Grande, hein? Vamos medir, né? Vamos ver?
Ó, vamos medir, ó. Esse do Vadequinho, um Paca 70. Ó. 60 e pouco. 60 e peraí. 59. Este é mais um programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Nós estamos seguindo a Amazônia. Nós estamos na cura da Amazônia, em plena selva, e agora nós vamos sair aqui de Barcelos, desse rio maravilhoso, perto da Venezuela, e vamos até Itacoatiara. Vocês segurem aí que vocês vão conhecer agora um grande psiquiatra, grande amigo também, Wilson Gonzaga, que trabalha recuperando a tradição dos índios e também junta com o seu trabalho, faz a sua recuperação dos pacientes. E o meu amigo, professor também, Pierre André de Souza, um químico, um índio branco. Daqui a pouquinho. Então vamos lá, o programa Psiquiatria Sem Fronteiras fazendo a série Os Curandeiros. E vamos conhecer essas duas personagens em Manaus, outro em Itacoatiara, e nós vamos nos encontrar, nós vamos reunir tanto na cidade de Manaus como na cidade de Itacoatiara. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, um vídeo que gentilmente Wilson me permitiu apresentar, e as pessoas que participaram daquela reunião também me permitiram apresentar. São professores e pessoas que o Wilson estava trabalhando com elas. E esses vieram com o ônibus da universidade, eles estavam, acho que eles nem dormiram de um dia para outro, porque eles queriam participar daquele momento. E aí aquele momento assim, foi no saguão lá da reitoria da Universidade Federal, um índio tocando violão, né, tocando uma corda do violão, sei lá o que ele estava tocando de violão lá, e os índios cantando em Guarani. Este é Pierre André de Souza. É isso, Pierre? Fala um pouquinho da sua... Quero testar a sua memória agora, o químico, tá? Me fala aí. O que você lembra daquele momento? Claro que eu lembro. O momento desse daí é um momento realmente histórico, e é um momento que ele ficou gravado no nosso coração, né? A gente realmente ficou muito emocionado ali, porque eram pessoas maltrapilhas, como se vestidas assim, mal vestidas, e quando começaram a cantar, ficaram com uma luz imensa em cima deles, e aquilo foi muito importante, e eu te agradeço. Hã? Eu me lembro, você chorou, cara. Eu me lembro. Eu não sou de chorar, não. Quem não chorou ali, cara? Então veja, vocês estão aguentando aí, Psiquiatria Sem Fronteiras, vai ter o Pierre aqui, nós vamos ver esse índio branco, um químico no Chile. Vamos lá, estamos aqui, estou mostrando para vocês já na tela do Zoom aqui, né, o professor Pierre André de Souza, certo, Pierre? E o professor Wilson. Né, Pierre, vamos começar um pouquinho contigo. Eu te conheço há muito tempo. Tem uma cena contigo, nós estamos fazendo o primeiro congresso de psiquiatria cultural aqui na América do Sul, e você está lá comigo me apoiando, você me conectou com os índios, na época, os índios guaranis, que são os imbiá que estão aqui, né, na região, ocupando a região, e ali eu te conheci um pouco mais. Eu te conhecia já, sabia da sua vocação para professor, hoje você está na Universidade Federal do Amazonas, se não me engano, depois você me corrige aí, tá? Mas ali, Wilson, olha só, esse homem, nós estamos lá e foi trazido para abrilhantar o início desse evento, um evento especial, com muitos estrangeiros participando. Primeiro, é histórico isso aí, né? Uns indinhos que ficavam lá numa determinada aldeia próxima de Florianópolis. E esses vieram com o ônibus da universidade, eles estavam, acho que eles nem dormiram de um dia para outro, porque eles queriam participar daquele momento, e aí aquele momento, assim, foi no saguão lá da reitoria da Universidade Federal, um índio tocando violão, né, tocando uma corda do violão, sei lá o que ele estava tocando de violão lá, e os índios cantando em Guarani. Pierre André de Souza, é isso, Pierre? Fala um pouquinho da sua... Quero testar a sua memória agora, o químico, tá? Me fala aí. Não, olha... Você lembra daquele momento? Claro que eu lembro. O momento desse daí é um momento realmente histórico, e é um momento que ele ficou gravado no nosso coração, né? Cor
em ação. É isso, Wilson? Cor em ação. Então, essa cor em ação, ela vibra, né, nas nossas memórias até hoje, porque realmente foi um congresso inusitado. E eu, na época, eu estava ali terminando a minha graduação e já estava envolvido com essa questão da causa indígena, né? No caso, associando a química, né? Eu sou formado em química, em licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Santa Catarina, terra maravilhosa onde eu nasci. E esse meu contato com os povos indígenas, ele já precede aí, já vem de muito antes. E eu tinha esse contato também com os povos indígenas do povo Guarani, Imbiá Guarani, e através de um convite meu, eles ficaram realmente muito encantados, né, pelo convite, pela oportunidade, né, que, digamos assim, um homem branco deu a eles para expressarem a sua cultura, valorizar a sua cultura, e aí eles foram até o UFSC e abrilhantaram, se eu não me engano, foi a abertura do teu simpósio com aquelas criancinhas de 3, 4, 5 anos de idade, com os seus chocalhos, com os seus pitanguás, cantando na língua guarani, e isso, com certeza, tornou o teu congresso algo mágico. Os estrangeiros ficaram impressionados. Agora, eu e você, eu lembro que nós ficamos muito emocionados, né? Nós ficamos ali vendo aquela cena, a gente realmente ficou muito emocionado ali, porque eram pessoas maltrapilhas, como se vestidas assim, mal vestidas, e quando começaram a cantar, ficaram com uma luz imensa em cima deles, e aquilo foi muito importante. Eu me lembro, você chorou. Eu me lembro, você chorou, cara. Eu me lembro. Eu não sou de chorar, não. Eu não sou de chorar, não. Quem não chorou ali, cara? Então, veja, vocês estão aguentando aí. Psiquiatria Sem Fronteiras vai ter o Pierre aqui. Nós vamos ver esse índio branco, um químico no Xingu. Ele escreveu também um livro que você escreveu, Um Químico no Xingu, que nós vamos mostrar aqui. Né? Eu sei que você escreveu outra obra também, mas aqui a gente vê a sua sensibilidade com o Brasil, com o ser humano, com as pessoas, e com essa... tem outro aqui, também tem. Não vem não, meu. Tem aqui, Wilson, olha só que eu estou arranjando para você. Eu acho que nós somos amigos, né? A gente se identificou desde o primeiro momento que o Pierre me apresentou a você, e nós estamos aí juntos, né? Então, você me causou uma impressão muito boa, assim, a maneira sua de conversar com todos nós. Você fez uma palestra também lá no evento, depois nós vamos falar do evento, em Itacoatiara, que o Pierre organizou com a universidade. E o que mais me chamou a atenção dessa sua sensibilidade é que, como um profissional, né, importante que psiquiatra, você sai da sua terra, lá em São Paulo, provavelmente, vai para Amazonas e começa a chamar a atenção. Aquela questão do seu barco clínica, a questão da área que se abriu ou planejou abrir para trabalhar as pessoas com adicção, com problemas de adicção, e especialmente a sua sinceridade em mostrar, né, nessa experimentação, nesse trabalho fantástico que você me causou essa impressão. Agora, como é que é esse Wilson Gonzaga? Quem é esse Wilson Gonzaga? Quem é essa pessoa? Conta aí para nós um pedacinho de você. O Dr. Wilson vai pegar agora um mototáxi e vai até a capitania para resolver o problema do barco dele. Aqui é assim, em vez de carro, melhor mototáxi, a gente sai no caminho, mototáxi, é febre no local. Sou um buscador. Se eu tivesse que usar uma única palavra para adjetivar, um buscador. E esse é um dos motivos de eu estar vivendo hoje em Manaus, aqui na Amazônia, né? Depois, já tem quase 12 anos que eu estou aqui. E o que me trouxe para cá foi esse desejo mesmo de conhecer um pouco mais a floresta de perto
e em especial a medicina da floresta, a medicina que a gente conhece como medicina tradicional, dos caboclos, dos pajés, dos indígenas. E, com certeza, assim, muito movido pela questão da ayahuasca, porque eu tenho 40 anos que conheço a ayahuasca, mais ou menos isso, quase isso. Então, aqui queria conhecer um pouco a ayahuasca dentro da floresta mesmo, e esse foi um dos motivos de eu estar aqui. E como médico, psiquiatra, trabalho também como consultor de empresas e com comunicação, né? Aqui trabalho com a CBN, né? Sou colunista da CBN e produzo conteúdo na internet, e é um dos viés profissionais que eu tenho, é de comunicação. Assim como você também, né? Recordando aquele momento mágico lá também em Itacoatiara, e depois esse gentil convite que o Wilson fez, né, Pierre, para estarmos na casa dele e outros professores para presenciarmos o que é o uso da ayahuasca, os efeitos da ayahuasca, essa coisa que é indígena, que vocês vão explicar depois para a gente saber o que é, né? Mas que uma descoberta talvez indígena, não é da academia, é de índio, mas que pode ter uma utilidade prática nessa medicina dos índios, essa medicina dos pajés, essa medicina cabocla, né? Mas o Wilson, você também enveredou e escreveu um livro onde você, em forma de conto, você extrai alguma coisa pegando o místico, né? Usa o menino, chama Senhora e o Menino, né? Esse livro, como é que foi a sua inspiração para escrever esse livro? Muito legal, por sinal. Então, eu tenho por hábito, assim, quando começa o ano, eu elejo um assunto que eu quero estudar, conhecer um pouco melhor, independente da minha profissão, né? E teve uma época que eu comecei a estudar os livros apócrifos, aqueles que foram excluídos da Bíblia, e principalmente sobre a vida de Jesus. E aí chegou um tempo, eu fiquei 4 anos estudando isso, aí chegou um tempo que eu tinha bastante informação sobre os livros apócrifos. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí resolvi partilhar com as pessoas, contando uma história, um roteiro, uma novela em cima desses textos e contando sobre a história secreta ou não oficial de Jesus. E é um livro que reconta a história de Jesus sobre o olhar de Judas, né? Quem realmente foi Judas. E tudo isso fruto de pesquisas apócrifas. A única coisa que é minha ali foi criar o roteiro, o enredo, e colocar aquilo numa língua palatável, porque é um personagem, é um menino de rua de 14 anos, que conversa com a Virgem Maria. Então, eles têm todo o tempo um diálogo, entendendo os evangelhos sob uma nova luz, e que tem a ver com esses livros apócrifos aí. Então, essa aí a história. É uma brincadeira, não tinha nenhuma pretensão de ser um livro, não. Eu me diverti bastante. Você é uma das maiores autoridades, né, nesse conhecimento da ayahuasca. Nós vamos agora lá para Itacoatiara, vamos ver o que o PR está criando lá, mas você entende sobre esse tema já faz algum tempo, né? Você está aí há 40 anos, entendi que você é 12 anos só de Amazonas, né, de Manaus, mas já faz muito tempo. Antes de passar para o PR, a gente conheceu o evento do PR lá em Itacoatiara, você tinha essa experiência em São Paulo? Aonde você tinha essa experiência com a ayahuasca? Como é que você conheceu tão bem esse tipo de composição? O primeiro contato que eu tive foi numa reunião de psiquiatras, olha que interessante, num carnaval, nós fomos acampar numa ilha, a Ilha do Cardoso, uma ilha muito bonita no litoral norte de São Paulo, lá, tal. E aí, na beira de uma fogueira, alguém me contou essa experiência de uma outra médica que tinha estado no Acre, uma patologista, e que tinha bebido um chá que os índios bebiam, e que nessa época eu já atendia usuários de droga. Eu já gostava de trabalhar com usuário de droga, que é uma coisa que poucas pessoas gostam de trabalhar, porque os resultados são muito tímidos, assim, parcos, de fato.
E eu já me interessava por isso, quando então alguém ouvi falar que alguém tinha experimentado uma substância que as pessoas tinham visões dos índios, mas que não perdiam a consciência. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, olha, aonde que existe isso? Ah, lá no Acre. Então, aquilo, naquela época, era muito distante da gente, assim, médicos recém-formados, residentes recém-feitos, psiquiatras novos, para o Acre era uma coisa muito distante. Logo depois, uma madrinha minha, que era da Unicamp, ela me disse que tinha participado de uma cerimônia lá em Campinas com o uso da ayahuasca. Aí eu fiquei empolgado e pedi para ela que eu queria experimentar. Então, foi logo depois que eu ouvi falar que tinha, não mais no norte, mas em Campinas, ali muito perto, com o pessoal da Unicamp. E foi ali que eu comecei. Olha só. Então, em 1984, acho que eu voltei para o Brasil, estava fazendo etnopsiquiatria na França e dei um giro pelo Brasil, querendo planejar a minha atuação como etnopsiquiatra. Quando eu estive em Rio Branco, eles queriam, eu não conhecia nada, eles queriam que eu conhecesse o Santo Daime, que tinha lá perto, uma grande área, né, onde eles usavam de forma ritualística o Santo Daime. Depois nós vamos falar sobre a questão do ritual também. Pierre André de Souza. Esse é o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, que eu tenho o prazer de estar com você aqui. E em Itacoatiara você faz um evento importante. Que evento foi esse? Que eu vou mostrando algumas imagens aí. Você mobilizou muita gente lá. Que evento foi esse? Qual o nome do evento? Como é que foi esse evento? Bom, o evento foi realmente inusitado, não só lá para o campus ao qual eu me encontro, mas foi inusitado para toda a região norte em si, não só lá na UFAM, né? Ele foi o primeiro simpósio de terapia social do Médio Amazonas, tendo como carro-chefe o uso de plantas medicinais, digamos assim, com viés de tratamento psiquiátrico, né? Unindo essa questão do etnofarmaconhecimento, né? Que, por sua vez, advém dos povos indígenas, em grande parte dos caboclos, dos ribeirinhos, dos povos indígenas, criando aí uma ponte, um diálogo entre a ciência dita acadêmica, né? Nossa ciência acadêmica, com a ciência não acadêmica, né? Essa ciência que foi formulada e reformulada empiricamente ao longo dos milênios, né? Com esses povos ditos adâmicos aí. E aí eu vou contar, eu não sei se eu já tinha contado isso, mas esse simpósio, ele nasceu da seguinte forma: você me telefonou dizendo o seguinte, Pierre, eu estou indo aí ministrar um curso no Pará. E eu tinha um contato com o grande Gonzagão, que é o Wilson, e por intermédio de uma outra pessoa, e de repente eu tive um insight, mas foi um insight, assim, na mesma hora. Eu disse, espera lá, o Marcos está aqui no Pará e me disse que viria para o Amazonas para passeio. E aí, de repente, eu tive aquele flash, eu disse, não, mas espera aí, deixa eu telefonar. Aí eu te fiz essa proposta, assim, vem cá, se eu lhe trouxer aqui para o UFAM, para dar uma palestra, tal, etc., você toparia? Aí tu imediatamente disse, pô, caso eu toparia. Eu disse assim, então me aguarda só um pouco. Nisso eu liguei para o Wilson. Disse assim, Wilson, olha, tem uma super figura, um cara doutor na área de etnopsiquiatria e casopsiquiatria transcultural, tal, assim, assado, uma pessoa fantástica, um amigo meu desde o tempo lá de Florianópolis. Aí eu teci brevemente e consegui fisgar o Gonzagão. Então, o simpósio, o primeiro simpósio do Médio Amazonas e, consequentemente, de toda, no caso, a região norte do país, nasceu em meia hora. Eu falei com você, depois, logo em seguida, eu falei com o Wilson. Ambos concordaram. Pierre, depois eu fiz o cálculo. Ali, né? Eu estou no Pará, Amazônia, tudo é Amazônia, né? Ali pertinho, não sei se eu vou de ônibus, não tinha ônibus, coisa nenhuma, só barco, 3 dias para chegar, ou avião, né? Então, ou de canoa.
onde vocês estão trabalhando, onde vocês estão instalados, é um mundo imenso. É muitos países dentro de um estado só. Imagina se juntar Pará. Hoje eu estava dando uma aula para um curso que eu faço há 12 anos, no Pará, né, sobre o suicídio, a suicidabilidade. E falamos de índios e suicídios dentre os índios, né? É um assunto delicado e importante que nós estamos falando nesse curso. Esse curso do Pará, criado pelo Geraldo Salles, é um curso que ainda até hoje, 12 anos de curso. Quanto tempo que já tem o Wilson Gonzaga de Amazônia, eu tenho de curso lá também, e é um curso muito legal. Agora, vamos lá. Eu estou mostrando imagens, aí você conseguiu reunir muita gente ali, né? O evento foi um sucesso, lotou de pessoas, e muitas pessoas, muitos grupos que você conseguiu trazer, trouxeram também as suas experiências. Experiências onde a química entrava, onde às vezes se trabalhava com hipnose. Então foi muito legal, prevalecia lá alunos do curso de farmacologia, é isso? Olha, ali nós tivemos alunos do curso de farmácia, alunos do curso de licenciatura em Química e Biologia, que nós temos lá, alunos do curso de Química Industrial, tiveram, enfim, os curiosos, né? Nós tivemos ali os profissionais da área da saúde de Itacoatiara, onde você, inclusive, deu um mini curso lá para o CAPS, e aí nós tivemos o apoio da prefeitura, etc. Tal. Então, realmente foi um evento fantástico e, principalmente, né, acho que a minha ideia ali era você estar quebrando tabus. Parte 10. Cascatas selvagens. Estamos aqui, ó, numa região do Amazonas chamada Presidente Figueiredo. Agora, filma isso daqui. Abra e veja o único ser capaz de salvar o meio ambiente. Vamos ver, né? Abre aí. Tchan, 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 tchan. Opa! Olha aí. Então, a gente tem bastante opção aqui, vamos dar uma olhada no nosso mapa. Só para ver assim, por que vale a pena vir para Presidente Figueiredo? Assim, vale a pena conhecer bastante coisa aqui, dentre elas, a Caverna do Maruaga e Gruta da Judéia. Não sei se você... A Caverna da Maruaga, a Gruta da Judéia. Isso, a Gruta da Judéia é um lugar muito bonito também. É uma caminhada de mais ou menos 3 quilômetros, em trilha circular. Você tem um contato direto com a floresta, árvores altas. Floresta preservada ainda? Preservada ainda, uma floresta bastante viva, né, com a possibilidade de avistamento do galo da serra, por exemplo, durante a trilha, né, um lugar muito bacana. Perfeito. Nossa. Esses índios aqui, ó, esses índios são conhecidos, né, inclusive ganhar um presente aqui dessa etnia, né? Eles têm aqui na região alguém, o Amiri? Sim, na verdade, pelo processo de ocupação da região, depois que eles tiveram a reserva deles garantida, que fica no quilômetro 200, eles não têm muito contato com o homem branco. Então a forma que eles têm de se relacionar com o homem branco é justamente através da sua arte, né, que tem algumas lojas disponíveis, inclusive aqui próximo, aqui do lado, né? 200 metros, dá para passar lá, você vai ter pulseiras, camisas, livros que contam sobre a história dele e explica um pouco mais sobre essa questão indigenista deles. O Pierre já tá lá, ó. Olha só. Caraca! A velocidade do vento aqui, que gostoso, né? Olha lá, ela tá pedindo a Deus alguma coisa. Olha o encontro das águas. Agora a água barrenta é isso, ó. A água dos rios, ela é escura geralmente, porque ela tem, das folhas que caem nela, ela tem uma coloração, ela é límpida e negra. Agora quando chove, olha lá, ó, a água fica barrenta. Temos aqui é peixe, tem tambaqui, tucunaré e pirarucu. Meu Deus, eu acho que eu queria um pirarucu.
E é pirarucu mesmo, certeza. Pirarucu, não é jacaré não, tá? Não é jacaré não, aí ó. Ó o pedaço do pirarucu aí ó. Então, Barcelos é uma cidade que fica a 600 quilômetros de Manaus, em linha reta. E, assim, Barcelos é a terceira maior cidade do mundo. Só perde para a cidade de Kiev, na Rússia, e para Altamira, no Pará. Então, com 122 milhões de hectares, é minha Barcelos. Eu vim de lá, mas morei em Manaus durante 4 anos para fazer o curso de bacharel em turismo e agora me encontro na cidade de Presidente Figueiredo. Estamos em época ainda, não é o verão, é o inverno aqui na região. Muita chuva, então os rios estão cheios e as cachoeiras estão fortes, estão bastante intensas. Olha a intensidade da água. Vocês viram Psiquiatria Sem Fronteiras na cura da Amazônia, aqui na retrospectiva 2021. E tem mais, hein? Nós vamos sair do Brasil e vamos para outro continente daqui a pouquinho.